Bom dia, meus amores. E aí, gente linda? Bora pra aula? Bora! Gente linda! Vocês já repararam, vocês já notaram que existem pessoas que são extremamente queridas? Pois é, por outro lado, a gente sabe também que existem aquelas pessoas que não são tão queridas assim. O ponto é, a gente nunca pode confundir ser querido com ser popular. Afinal de contas, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? É totalmente diferente. Existem, por exemplo, pessoas que são tímidas e por isso não são populares, mas não significa que essas pessoas que são tímidas não possam ser queridas. Na aula de hoje, por exemplo, a gente vai conferir a história de uma mulher que era extremamente querida e amada por sua comunidade. O nome dela é Dorcas, né? Então ela fez a diferença na vida daquelas mulheres, daquela comunidade em que ela vivia e, por consequência, a comunidade também fez a diferença na vida dela. Vamos conferir essa história juntos então? Então, bora! Na cidade de Jope havia uma seguidora de Jesus chamada Tábita. Este nome em grego é Dorcas. Ela usava todo o seu tempo fazendo bem e ajudando os pobres. Naqueles dias, Dorcas ficou doente e morreu. Levaram o corpo dela e depois o puseram num quarto do andar de cima. Jope ficava perto de Lida. Quando os seguidores de Jesus em Jope souberam que Pedro estava em Lida, enviaram 2 homens para levar-lhe o seguinte recado: por favor, venha depressa até Jope. Então, Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram para o quarto de cima. Todas as viúvas ficaram em volta dele, chorando e mostrando os vestidos e outras roupas que Dorcas havia feito quando ainda vivia. Então Pedro mandou que todos saíssem do quarto e em seguida se ajoelhou e orou. Depois virou-se para o corpo de Dorcas e disse: Tábita, levante-se. Ela abriu os olhos e, quando viu Pedro, sentou-se. Pedro pegou-a pela mão e ajudou-a a ficar de pé. Em seguida chamou toda a gente da igreja, inclusive as viúvas, e a entregou a eles viva. As notícias a respeito disso se espalharam por toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. E Pedro ficou lá muitos dias, na casa de um curtidor de couros chamado Simão. Bom, galera, depois de vocês terem visto, né, na verdade aí um vídeo que a gente montou sobre o texto de hoje, né, que fala um pouquinho de Dorcas. Eu particularmente não conhecia a história, eu não tinha ouvido, não me lembro assim de nenhuma pregação com essa passagem. Não sei você, Bru, você lembra? Ou conhecia? Assim, eu já tinha ouvido, mas eu confesso Uhum. que não é tão comum, né? Você não pensa É, de cara quando você escuta em Dorcas. Eu nunca ouvi nenhuma pregação sobre Dorcas também. tanto que não é um nome tão conhecido, né? Não. Mas ela era uma discípula, né? Assim como, né, todos aqueles cristãos que estavam ali de fato trabalhando para a expansão do reino. E, né, ela estava ali o quê? Para ensinar também, né? Ela conhecia da doutrina cristã e ela estava ali também para ensinar, né? Para Uhum. passar adiante, fazendo esse ID, né? E a Dorcas, né, ela assim, ela fez um trabalho assim notável, né, de boas obras. Ela ajudou muito, né, a todos que necessitavam. Então, assim, eu acho que uma palavra para resumir é trabalho. Ela trabalhou muito em prol do reino, né, na época dela, e por isso ela foi reconhecida, né? Ela Ela serviu, né? trabalhou exatamente, ela fez de fato o trabalho de servir, né? Uhum.
E Dorcas também, ela tinha um trabalho muito especial ali com as viúvas. E a gente já até viu em outras passagens, né? E a gente sabe que ali na época, segundo a herança ali judaica, a igreja primitiva, ela também se preocupava em oferecer uma assistência, uma ajuda para essas, né, mulheres, no caso, que de fato elas estavam ali vulneráveis, né? Elas não Sim. trabalhavam, isso ficava realmente muitas vezes com os homens, né, com esse trabalho de arcar, com as despesas de casa e tudo mais. Então, assim, eram pessoas vulneráveis e que realmente precisavam de uma ajuda, né? E Dorcas sempre esteve ali ajudando essas mulheres. Sim. E a gente vê também, né, que ela era alguém muito importante e muito querida naquela comunidade, né, da qual ela fazia parte. Justamente por ser alguém tão querida, tão importante assim, quando ela morreu, isso teve um grande impacto na vida daquelas pessoas, daquelas mulheres, daquelas viúvas. A morte dela foi sentida ali por muitas pessoas, né? E daí aquela comunidade fica sabendo que Pedro estava em Lida, que era uma cidade que a revista nos fala que ficava ali mais ou menos 15 quilômetros de distância, então não era tão longe assim. E aquela comunidade ouvia as coisas que Pedro estava fazendo lá, e daí eles mandam alguns mensageiros, né, para chamar Pedro, creio eu que para pedir alguma ajuda, algum socorro em relação àquilo que estava acontecendo, né? E aí prontamente Pedro se dispõe, ele vai até a cidade de Jope, que é onde Dorcas estava, e daí ele, como a gente viu no texto, né, ele ora por ela e ela ressuscita. E aqui fica então, para a gente destacar, por exemplo, a ação de Pedro é muito semelhante ao que Elias fez, está descrito lá em 1 Reis, né? Ele também estava na casa de uma viúva que tinha um filho, e aí o filho dessa viúva morre, e o jeito que ele ora, que tudo acontece, ele é muito semelhante ao que aconteceu com Dorcas, né? O Porque ele auxílio também... que ele dá, né? Exatamente, né? Ele também faz uma oração ali de um jeito especial pelo menino e o menino retoma a vida. O mesmo acontece com Eliseu, lá em 2 Reis agora, né? Uma mulher sunamita também tinha um filho que passou a ficar doente e chegou a morrer. E daí ela, desesperada, pede a ajuda de Eliseu, né? E aí Eliseu vai até a casa dela também, faz uma oração pelo menino e o menino ressuscita, assim como aconteceu com Dorcas. E claro, a gente não pode se esquecer do próprio Jesus, né, que teve ali um encontro com a filha de Jairo e ela também estava morta e Jesus pede para que todas as pessoas se retirem daquele lugar e ela também ressuscita, né, retoma a vida. Então, quando Pedro faz a oração por Dorcas, né, e a pega pela mão, né, ela ali abre os olhos, ele fala para ela, levante-se, ela se levanta, ele ajuda ela a ficar de pé e ele apresenta Dorcas à comunidade, né? Então, as viúvas que estavam ali chorando agora estão, creio eu, muito alegres porque Dorcas está viva novamente. Então, eu dei esses exemplos aqui só para a gente comparar a ação de Pedro e a desses outros homens, né? Profetas e o próprio Jesus, a ação que é muito semelhante ao que aconteceu com Dorcas. E aí, por conta daquilo que aconteceu com Dorcas, o milagre, né? A notícia do milagre se espalha, claro, e muitas pessoas passam a crer no Senhor Jesus. E aí Pedro acaba ficando ali em Jope, a gente sabe pelo texto bíblico, né, na casa de um curtidor chamado Simão por muitos dias. Eu acho também, né, Bru, que são muitos exemplos, e hoje com a história também de Dorcas, onde Deus, ele não desampara o aflito, né? Não. Na verdade, todos que estavam passando por alguma dificuldade ou até não tinham a quem recorrer num momento de desespero, é ali que a ação de Deus, que é quando chega num ponto, acho que assim, do impossível, né, acontecer, é a fé que move montanhas, né? Exatamente, é a É fé. nisso que a gente tem que acreditar, né? Porque, pensa, não teria mais solução, não teria mais saída. Aquela pessoa estava morta. O que você poderia fazer? Mas para Deus nada é impossível, né? Então, se você crê, você realmente move as montanhas. Você realmente traz vida ao que não tinha vida, né? É muito doido isso. Exatamente. Então, assim, são um, dois, N exemplos para fortalecer a nossa fé. Porque a gente pode estar passando por N situações,
muitos passando por problemas que acham que não tem solução, mas Deus não desampara, né? Aquele Não, que nunca realmente desampara. necessita, né? Uhum, com certeza. Então, A- Bá, a gente olhando para a história de Dorcas, eu queria perguntar para você, né? O que que ela tem para nos ensinar? O que que a gente aprende com essa história? Então, Bru, eu na verdade destaquei aqui três pontos importantes, né? Nós, na verdade, Uhum. juntas, né? E eu acho que o primeiro ponto é ser querido é mais importante do que ser popular, né? Aí vocês podem até falar, tá, mas o que quer dizer com querido, ser mais importante? Muitas vezes, né, as pessoas se preocupam, né? Eu acho que em agradar as outras pessoas, sabe? Uhum. Em likes, né? Hoje a gente está numa Sim. fase, numa época muito digital. Então, ai, será que viram o meu vídeo? Será que deram uma curtida? Será que o pessoal, né, tá sendo positivo? E eu acho Sim. que tudo isso, na verdade, é uma consequência, né? Uhum. Porque ser querido é, na verdade, você ser ali amado e fazer diferença na vida do outro, né? Exatamente. Então a gente É. não faz esperando algo, a gente faz porque é necessário, né? Então, no caso de Dorcas, né, voltando para a lição, as viúvas ali, elas precisavam de ajuda. Elas não tinham dinheiro, não tinham nenhum prestígio social. No entanto, esse trabalho amoroso e cuidadoso de Dorcas ajudou essas pessoas. E posteriormente essas pessoas ajudaram ela no momento que ela mais necessitava. Talvez ela não Exatamente. fosse ressuscitada, porque Aham. Pedro estava longe, ou eles não Sim, tivessem ali a fé de orar e ela ressuscitar, né? é Mas verdade. realmente, assim, a relação se estreitou e esse carinho fez com que não que, ai, eu preciso ajudar porque ela me ajudou, não é isso. Mas, poxa, eu vou ajudar porque, cara, é uma pessoa muito querida, muito preciosa pra gente, então a gente precisa fazer alguma coisa, né? Existe um Então, sentimento, né? exatamente, existe um relacionamento ali, né, sendo É. estreitado entre, né, no caso Dorcas e as mulheres e em todos que necessitavam ali na época. Então eu acho que nós tentarmos e nos esforçarmos para realmente as nossas relações elas serem baseadas não por interesse ou Sim. prestígio ou um retorno do outro, sabe? Se a gente vai ter um retorno, um feedback, uma palavra de agradecimento, isso vai ser uma consequência, mas é ajudar, amar o Uhum. próximo, né? Então eu acho que ser querido não é busca, é consequência de atitudes de um bom caráter, e foi isso que Dorcas demonstrou a todo momento, e consequentemente ela foi ajudada depois, né? Foi um ciclo. Com certeza. E é uma lição pra gente também, né? Pra gente pensar sempre. E aí, o segundo ponto que a gente pode destacar, então, sobre por que Dorcas nos inspira, né? O que ela nos ensina, é que todo mundo precisa de ajuda e todo mundo pode ajudar em alguma coisa. E aí eu achei muito interessante que a própria revista traz a frase: ilude-se quem pensa que pode viver sem ajuda. Muitas vezes a gente é muito orgulhoso e a gente não aceita a ajuda do outro. A gente acha que pode viver sozinho, que pode dar conta de tudo, que consegue. Mas não, a gente vive em sociedade. E um precisa do outro, né? Então, isso é um erro. Pensar assim é um erro. E por outro lado, engana-se quem pensa que não tem em si nada de bom que possa ajudar alguém. Muitas vezes também a gente tem aquele sentimento de mas eu não sei fazer nada, eu não posso ajudar, como é que eu vou ajudar? Imagina, eu? O que eu sei fazer? Não, você também está enganado, porque todo mundo consegue ajudar de alguma forma, nas pequenas coisas, nos detalhes ali, nas coisinhas mais simples, mas que para o outro vai fazer uma baita diferença, né? E foi como você mesma falou na vida de Dorcas, ela foi fundamental ali para a comunidade dela, e quando ela morreu, a comunidade foi fundamental para o milagre que aconteceu na vida dela. Porque imagina, Exato. se uma não tivesse ligado à outra, o que aconteceria? Se Dorcas não tivesse ajudado a comunidade, né? As pessoas talvez
nem soubessem da existência de Dorcas. Então, se ela tivesse morrido, ela teria ficado ali, morta, né? E Deus usou Exato. aquilo para trazer uma história de transformação, de inspiração, né? Um milagre. Eu acho que foi tão importante, ganhou uma expressão tão grande na vida de tantos ali na época, que até ganhou um texto bíblico, né? Tipo, até Exatamente. entrou ali como um texto, teve que ser citado, né? Assim, Uhum. os Atos dos Apóstolos. Ela era Sim. também, né, um discípulo, um apóstolo, né, ali um seguidor de Cristo, e foi tão importante, eu acho que fez diferença na vida de tanta gente ali da comunidade, que teve que ser citado, né, num texto bíblico, Exatamente. Olha a né? importância dessa história, né? Então, algo tão simples, ela contribuiu ali com algo tão simples, mas que ficou marcado na história, né? Porque a gente pode ler essa história nos dias de hoje. Exatamente, exatamente. E assim, uma pessoa que quer se tornar popular, eu creio que ela tenha dificuldades em mostrar suas fragilidades, sabe? Ela Com não consegue certeza. realmente mostrar quem ela é. Talvez até se mascare, né? Não Uhum. seja verdadeira. Mas eu acho que quando tem uma relação de amizade, de amor ao próximo, não importa se eu também esteja passando por problemas, né? Essa relação que vai se estreitando, poxa, eu vou poder mostrar quem realmente eu sou, as dificuldades que eu estou passando. Ou seja, você passa por dificuldade, eu te ajudo. Eu passo por dificuldade, você também me ajuda, né? Então, assim, é algo natural, né? Então, eu Exatamente. acho que se torna uma relação saudável entre as pessoas e não tem vergonha, né? Não existe vergonha. Eu preciso de Uhum. ajuda, poxa, você vai me ajudar. E eu também não vou ter vergonha de chegar e também pedir ajuda, né? Eu creio que aquelas viúvas, elas não tinham vergonha de chegar em Dorcas e falar, ó, Dorcas, eu preciso de ajuda, né? Tá Sim. Uhum. difícil, me estende a mão e vice-versa, né? Exatamente, né? Então, relações saudáveis. Eu acho que isso é importante a gente começar a criar, né? Na É. nossa casa, na nossa vida, no nosso dia a dia. E como você É aí que tá o falou, desafio, né? sim, como você falou, de ser algo verdadeiro, porque eu acho que o mundo está muito carente disso nos dias de hoje, sabe? Você olha para todas as pessoas, mas é como se todo mundo estivesse tentando esconder quem realmente ela é por trás de uma imagem, muitas vezes gerada pela rede social, ou porque ela quer, Exatamente. como você falou, ser popular, e as pessoas estão sentindo falta de pessoas verdadeiras, né? Gente de verdade. Gente que não vai ter medo Gente, de gente, expor, né? gente, carne e osso ali, com os defeitos, com as qualidades, mas que você sabe que não tá tentando esconder nada de você, sabe? Que tá ali pro que der e vier e que é aquilo ali. Não precisa de aparência, né? Pra fingir que não é. Exatamente. Não ter medo de mostrar, né, as dores, os medos, Não, sim. né? E para um ajudar o outro ali a encontrar a saída, né? Acho que Exatamente, abrir claro. o coração, é que nem você falou, é ser de carne e osso, né? A gente sabe que a gente tem que estudar, buscar de Deus, orar, mas a gente não pode se alienar à nossa volta, Jamais. né? É. Uhum. E eu acho que se preocupar com o próximo, né? Não ter vergonha, abrir o coração mesmo, ser verdadeiro, né? É isso que vai fazer diferença na vida das pessoas e que fez a diferença na vida daquelas pessoas ali na comunidade de Dorcas, né? Exatamente. Com certeza. Bom, e aí, galerinha, o terceiro ponto para a gente destacar, então, em relação à vida de Dorcas, é que preocupar-se com as pessoas, né? A gente precisa se preocupar com as pessoas. Dorcas percebia a necessidade das viúvas e as viúvas perceberam a necessidade de Dorcas quando ela precisou de ajuda, né? Então, muitas vezes a gente precisa ter essa sensibilidade de perceber a necessidade do outro, pedir mesmo para Deus, Deus, me ajude a perceber a necessidade do meu próximo, né? E se é chegar Amém. ao próximo para poder realmente ajudar, que era o que Dorcas fazia, né? Então, muitas vezes as pessoas oferecem assim uma falsa ajuda no sentido de menosprezar a dor do outro ou de usar a dor do outro para fazer fofoca ou
enfim, ela não está interessada de verdade em ajudar o outro, sabe? Em E a gente ajudar. Exato, e a gente precisa ter essa sensibilidade de criar uma relação de fidelidade com o outro para que ele possa realmente contar com você, e para que você possa realmente ajudar e ser ajudado. Porque você não gostaria de passar por um problema e precisar da ajuda do outro e por algum motivo ele sair se espalhando aquilo que você contou ou fazendo brincadeiras, né, tipo fazendo chacotas. Não. Então, que a gente possa ser assim também, fiel, né, e sensível à necessidade do outro, sempre ajudar. E aí, outra coisa que me chama também a atenção e que aconteceu aqui na história de Dorcas é que aquelas pessoas buscaram ajuda com alguém mais maduro, que no caso foi Pedro, né? Muitas Sim, vezes a gente passa por diversos problemas e a gente guarda aquilo pra gente. A gente não quer revelar pro outro, não quer buscar ajuda. Claro, você não vai sair contando o seu problema para todas as pessoas, não é assim que funciona. Mas a gente tem a capacidade de discernir muitas vezes, inclusive Deus nos orienta, Deus nos guia a encontrar aquela pessoa que vai nos ajudar, né? Alguém que é mais maduro, que tem mais experiência. Então, um conselho pra gente também, pra vocês que são juvenis, né? E pra gente também, é que, cara, tá passando por algum problema, alguma dificuldade? Conversa com um cristão mais maduro, conversa com alguém, sabe, que tá ali com mais bagagem, vamos assim dizer, porque essa pessoa vai ser capaz de te ajudar, de te aconselhar, né? E foi o caso de Dorcas, as mulheres daquela comunidade buscaram a ajuda de Pedro, né? Então elas não esconderam o problema, elas não tiveram medo nem vergonha de contar. Tava precisando de ajuda, levantou a mãozinha ali e falou claramente: eu preciso de ajuda. Que seja assim com a exatamente. gente também, né, Bá? Amém. Essa parte que você falou também, Bru, de se preocupar com o próximo, eu acho que é sempre a gente fazer aquilo que a gente gostaria que fizesse com a gente. E Sempre, também não sempre. fazer aquilo com o outro que a gente não gostaria que fizessem com a gente, Sim, né? Não buscar o outro por interesse, mas nunca. assim, pedir essa sensibilidade mesmo a Deus, né? De como eu ajudar o próximo, mas não por interesse ou por fofoca, né? Sim. Para Porque disseminar algo é que triste, mas a gente sabe que existe. Muitas vezes as é pessoas querem real. saber a vida da outra, não para ajudar de fato, mas para fazer fofoca ou para tirar sarro. E cara, o que isso acrescenta na sua vida, né? Você pode ser um instrumento para Exatamente. ajudar o outro e ele não precisa de alguém mais afundando ele, sabe? Então que a gente não seja Exatamente. essa pessoa, que a gente traga a luz, né? E não termine Misericórdia, ali né, de. mano? Exato, misericórdia. E não termine de afundar a pessoa. Eu acho que quando a gente realmente não souber, sabe, o que fazer ou ajudar, é realmente buscar essa pessoa mais madura, que às vezes pode, meu, ouvir e orar, sabe? Não que ela Sim. também vai resolver os problemas, Não. talvez, né? Mas ouvir, aconselhar, apoiar, ou, né, às vezes até dar um puxãozinho de orelha, se necessário, mas tudo com muito amor, temor, né? Então eu acho Sim. que é agir com o outro como a gente gostaria que agisse com a gente, né? Exato. E é por isso também que a gente precisa ter a sabedoria de não sair De espalhando Deus. para todos, né? Pedir orientação de Deus. Deus, com quem eu posso falar sobre isso, né? Então avaliar realmente Exatamente. para que você tenha essa ajuda da pessoa. Amém. Amém. E eu acho que caminhando um pouquinho aqui já, né? No por fim, Bru, Sim. se a gente for olhar assim, popularidade, né? Ah, eu sou uma pessoa popular. A gente ouvia muito isso na escola, né? Ai, fulano é muito popular. Isso passa, né? Ser popular Paz. passa, fama passa, vai embora, mas o que permanece é o amor, né? O amor é o mais importante, é o que permanece. E como a gente viu, uma pessoa querida, ela pode até ir embora, né? Mas ela nunca vai sair da lembrança daquele que ama, daquele que foi ajudado, que foi apoiado, É né? verdade. E Deus realmente deseja isso, que a gente seja pessoas queridas por onde quer que a gente passe, né? Sim. Independente de onde a gente trabalhe, estude, a igreja que a gente congrega, se a gente está indo para a igreja
ou não, né? Hoje tendo uma aula virtual aqui, né? Mas não importa, por onde quer que a gente passe, que nós sejamos queridos. E queridos aqui eu não tô falando, né? Ai, a gente precisa ser popular. A gente já falou, é diferente. É diferente. É fazermos a diferença. É sermos luz, né? Transparecer a luz de Cristo, né? Nós devemos sim ajudar as pessoas, mas quando nós também estamos sofrendo ou precisamos de ajuda, também termos a humildade de buscar, né? Amém. Em Deus e na comunidade de fé que a gente deve encontrar essa força e motivação para ajudar a quem precisa, mas também ter a coragem de compartilhar aquilo que está ferindo a gente, né? Eu peço a Deus, sabe, que empenteado em nós aqui hoje na classe de juvenis, que nós possamos realmente pedir a Deus sabedoria e tudo aquilo que a gente esteja fazendo ou agindo, sabe, que não seja do agrado de Deus, que a gente peça a Deus para realmente mudar, mostrar, corrigir, ensinar. Né? Sim. Corrigir, porque de verdade a gente está estudando a palavra, a gente está participando de PG, nós irmos lá na igreja, louvarmos, adorarmos a Deus, benzer o nome dele, mas a gente não buscar, né, ajudar o próximo e realmente não olhar de fato com amor, não fazer por fazer, mas olhar com amor, de nada vale, né, Bru? Exatamente. De nada vale. Pode ser a coisa mais grandiosa do mundo. Se não tiver amor, não adianta. Não vale nada, né? E outra coisa é realmente nós nos dispormos a ajudar o próximo realmente para sermos aquele porto da pessoa falar, poxa, eu tô precisando de ajuda, eu preciso conversar, preciso de uma oração. E a pessoa vir até nós e nós de alguma forma ajudarmos. Porque senão também, né, de nada vale a gente estar aprendendo, se enchendo da palavra de Deus e não colocar em prática. Realmente ajudar, né? E muitas vezes você realmente não vai conseguir ajudar aquela pessoa. Mas o fato de você ter dado ouvidos a ela já muda muita coisa. Por quê? Porque para você pode ter parecido nada, mas ela falou de tudo aquilo que estava sendo um fardo para ela, por exemplo, sabe? Então, de algum modo, você ajudou aquela pessoa a aliviar esse fardo. E outra, a gente muitas vezes não consegue ajudar, de fato, a resolver um problema, mas a gente sempre tem Deus, a gente sempre tem a oração a nosso dispor. Amém. Então, a gente pode falar com Deus, interceder pela vida da pessoa, porque pela nossa força, a gente não consegue fazer nada. Pedro ali, não foi ele quem ressuscitou o Dorcas, foi o poder de Deus na vida dele, ele foi apenas um instrumento. Então, ele era um ser humano como nós, né? A questão é que ele teve fé e que a gente seja assim também, que a gente possa levar para Deus, né, os problemas, as coisas ruins que as outras pessoas estão passando, porque Deus tem poder para aliviar, para curar e para transformar tudo, né? Por meio da nossa vida também. Amém, amém. Bom, galera, então agora a pergunta fica para vocês. Por exemplo, lá na revista, na seção do Fala Aí, tá dizendo assim: ser querido ou popular? O que é mais fácil de acontecer? O que vocês acham disso? Na vida de vocês, avaliando a vida de vocês, é mais fácil ser querido ou ser popular? E a segunda pergunta é: como superar o medo de contar os seus problemas? Como você ajuda seus amigos e amigas, né? Então, fica pra gente pensar, pra gente refletir. E se caso haja aqui um problema em alguma dessas perguntas, algo que te incomoda, que você não faça, que você possa pedir a sabedoria de Deus e procurar alguém, né, algum cristão que seja mais maduro, que possa te aconselhar, que possa caminhar com você. Lembrando que a gente sempre está aqui para isso também, né? Todo mundo que quiser conversar, que quiser pedir ajuda, conselho, a gente está aqui sempre tentando fazer o melhor. Né? Sempre tentando nos ajudarmos, né? Uns aos outros, exatamente. Ô, Bru, na verdade, depois que você fez essa última pergunta, né, eu fiquei pensando aqui. Realmente nós pedirmos a Deus sabedoria, sabe? E revermos aquelas pessoas que estão andando conosco, sabe? Porque tem amigo que é amigo, vai estar com você para todas as horas. Sejam aquelas horas mais felizes como nos momentos mais tristes, né? Mas tem também aqueles amigos que não são amigos. É um conhecido que passa pela vida
e que não dá pra gente contar, né? Então, assim, eu sei que é um momento, principalmente para os juvenis, que é muita gente, é um novo, né? As pessoas vão entrando na vida, mas nós temos que ser maduros, sabe? Maduros enquanto pessoas e maduros espiritualmente para a gente discernir algumas coisas. E, de verdade, nós nunca vamos conseguir, é só Deus mesmo ajudando, abrindo os olhos, que às vezes a mãe fala, o pai fala, né? Aquela pessoa mais experiente fala, só que às vezes a gente não quer dar ouvido, né? Sim. E misericórdia, né? Que nós possamos realmente abrir o coraçãozinho para ver, poxa, como eu posso ajudar um amigo e ser amigo mesmo, sabe? Da pessoa poder contar comigo, né? Ser de verdade, né? E não ser mais um apenas. Bom, gente, essa então foi a aulinha sobre Dorcas, né? A querida Dorcas. A gente falou um pouco sobre o que aconteceu com ela, do fato dela ser querida e do fato também da gente diferenciar ser querido de ser popular. Então agora eu queria orar com vocês para a gente terminar esse momento, amém? Amém. Senhor, muito obrigada, Pai, por mais esta aula que o Senhor nos permitiu fazer, Pai. Obrigada pela história inspiradora de as nossas vidas. Obrigada pelo teu cuidado e obrigada por nos mostrar, Deus, que existe uma grande diferença entre ser querido e ser popular. Pai, eu te peço que o Senhor coloque no nosso coração o desejo de fazer a diferença verdadeiramente na vida das pessoas e não para ter sucesso ou para ter fama ou likes, Pai. Nós não queremos reconhecimento porque o reconhecimento é do Senhor. E toda a glória, Pai, que for atribuída a nós, que caia por terra, porque a glória é para ti, Senhor. Nós queremos ajudar para dar a glória para o Senhor, Deus. Eu te peço que o Senhor cuide de cada juvenil, cada pessoa que vai ouvir esta aula, cada pessoa que está assistindo essa aula agora, Pai. Eu te agradeço desde já, Pai, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua misericórdia. Muito obrigada por caminhar conosco todos os dias. E eu também quero te pedir, Deus, coloque em nós, Pai, pessoas verdadeiras e faça de nós também pessoas reais, Pai, que vão poder ajudar as outras, Pai, e que poderemos também receber o auxílio e a ajuda de outras pessoas. Fique com cada um. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Brunita. Um beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Beijinhos, até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.